Olá, alunos, sejam bem-vindos à aula de matemática. Vou começar falando aqui do caderno 2, né? A proposta de atividades aí do caderno 2 são números inteiros. Bem, eu falei para vocês no caderno anterior que os números naturais surgiram a partir da necessidade do homem de contar e ordenar objetos, pessoas e animais. Os números inteiros vêm para ampliar esse conjunto, né? A partir do momento em que o homem ele descobre que existem três estados físicos da água, por exemplo, né? Água no estado líquido, que tem temperatura positiva, né? Temperatura com valor maior que zero, e a água no estado sólido, onde essa temperatura é um número abaixo de zero. E aí tem que criar um conjunto numérico que tenha aí essa plenitude. E aí surge então o conjunto dos números inteiros. Um outro exemplo é a altitude. Quando a altitude é negativa, ela está imersa, ou seja, ela pode ser chamada então de depressão. Quando a altitude está acima do nível do mar, é chamada de altitude positiva, né? Ou seja, altura. Então nós temos esses conceitos aí, olha, por exemplo, o saldo de gols, né? O time com maior ou menor saldo de gols. Quem sofre gols, o time que sofre gols, ele tem aí, né, um saldo de gols negativo. O time que faz gols no campeonato, ele tem um saldo de gols positivos. Então esses conceitos lógicos é que a gente utiliza, né, na nossa sociedade, nas nossas atividades humanas, para representar e até fazer a operacionalização desses que são aí, por exemplo, olha, saldo bancário. O que é o saldo bancário? Saldo bancário são todas as movimentações financeiras que você faz lá na sua conta, como depósito, que é um valor que você coloca. Então ele fica positivo lá. E retirada é quando você, né, ou seja, quando você faz uma transferência, quando você faz um saque, tudo isso é retirada, retira-se da sua conta. Então o valor vai ser retirado aí, vai ser subtraído, ok? E aí se você tem um valor, né, de R$ 200, por exemplo, e retira 300, então você vai ficar devendo lá R$ 100. Isso se chama saldo negativo. É quando o cliente deve dinheiro ao banco. Se vocês observarem aí neste extrato bancário, a letra C indica o crédito, ou seja, houve uma entrada de dinheiro. E a letra D indica débito, houve uma retirada de dinheiro. O saldo é positivo quando há dinheiro disponível na conta. E o saldo é negativo quando você não tem mais dinheiro e aí o banco te empresta uma certa quantia para você pagar daqui 30, 40, 60, 90 dias. E também temos aí o conceito de temperatura, né? Que eu disse aí no início. Né? A temperatura, ela acima de 0 grau, ela tem valores positivos. Abaixo de 0 grau, ela tem valores negativos. Os números inteiros representados na reta, né? Ela tem como ponto principal aí, um dos parâmetros, né? Muito significativos, o ponto zero, que é a origem, né? É a metade aí, é o centro, né? À direita do zero tem os números positivos, os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. À esquerda temos os números negativos, né? Que são os números aí que fazem parte dessa nova nomenclatura de conjuntos. Tá certo? Bem, lembrando que o sentido crescente aí vai continuar sendo o mesmo, o sentido da leitura o mesmo. O que vai mudar é que à esquerda de zero estão os números negativos em ordem decrescente, à direita de zero estão os números positivos em ordem crescente. Beleza? Bem, nós temos então módulo valor absoluto, né? O módulo de menos 5 é igual a 5, por exemplo, aí, o módulo de 3 é igual a 3. Ou seja, é o valor absoluto do número que não muda dentro desse conceito. A comparação de números inteiros, a gente utiliza aí os sinais da desigualdade, né? Maior ou menor. Então,
Observem o exemplo aí, ó, na comparação. Nos Países Baixos, também conhecidos como Holanda, alguns municípios estão localizados abaixo do nível do mar, enquanto outros a apenas poucos metros acima desse nível. Observe a altitude de algum deles. Então nós temos aí, ó, Middelburg, altitude 7 metros. Hoogkleveen, altitude né, de menos 4 metros. E Volendam, altitude de menos 2 metros. Para comparar as altitudes desses municípios em relação ao nível do mar, podemos utilizar uma reta, né, para indicar aí, ó, as 3 cidades, correto? E a posição delas em relação à altitude. Então, o comparativo é muito fácil, né? Visto que a ordem continua sendo a mesma, da esquerda para a direita, né, no sentido crescente. E aí, ao compararmos dois números inteiros na reta, se um número for positivo e o outro negativo, o menor será o negativo. Se ambos forem negativos, o menor é o resultado mais distante da origem. Se ambos forem positivos, o menor é representado aí pelo mais próximo da origem. Então nós temos os exercícios, ok? Que vocês têm aí que acompanhar a resolução para que depois, futuramente, eu possa vistar aí e vocês terem uma nota. Primeiro exercício aí do caderno 2, olha. Observe as informações apresentadas no mapa e responda as questões. Quais cidades apresentam na escala Celsius medidas de temperatura negativa? Olha só, bem, temos aí então, ó, Montreal, Quebec e Washington são as cidades que têm temperaturas negativas, certo? Agora o B. Qual foi a menor medida de temperatura registrada entre as cidades apresentadas? Então a menor temperatura foi menos 15 graus na cidade de Quebec. A cidade mais fria aí, né? A pergunta C. Entre a cidade de Cusco e a cidade de Montreal, qual apresentou menor medida de temperatura? Montreal, né? Fazendo um comparativo aí entre as duas cidades. Agora a pergunta D. Entre as cidades da América do Norte, qual não deve ter escala Celsius medidas de temperatura negativa? Então nós temos aí, ó, medidas de temperatura negativa na América do Norte. É a parte que está de cor laranja, né? Pode-se falar assim. A única cidade, então, foi Dallas, né? Dallas foi a única cidade que não tem temperatura negativa. Pergunta aí agora. Alguma cidade da América Central ou do Sul apresentou na escala Celsius medidas de temperatura negativa? Bom, América Central e América do Sul, todas as cidades têm temperaturas positivas. Então a resposta é não. Agora a pergunta 2. Leia as informações e represente as partes destacadas com números positivos ou negativos. Então é para a gente representar. Olha a primeira aí, no item A. A fossa de Porto Rico é considerado o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, com 8.605 metros abaixo do nível do mar. Então, profundidade a gente representa com valores negativos. Então, vou colocar o menos 8.605 metros. Agora, a B. Em certo dia, a temperatura mínima registrada em São Joaquim, Santa Catarina, foi de 5 graus Celsius abaixo de zero. Temperatura abaixo de zero também a gente representa com um número negativo. Então, menos 5 graus Celsius. Agora, a informação C. Pedro visualizou seu extrato bancário e verificou que estava com saldo devedor de R$ 638. Então, vamos lá. Devedor significa que está negativo, então vamos representar isso. Menos R$ 638. Aí. E agora vem a informação D. O Monte Aconcagua, localizado na Cordilheira dos Andes, na Argentina, é o ponto mais alto do continente americano, com 6.962 metros acima do nível do mar. Então a gente representa isso com um valor positivo, mais 692 metros como resposta. Bem, gente, agora nós temos a 3 aí,
que indica, né, considerando o conjunto dos inteiros, escreva no caderno o antecessor do zero. Então, o que vem antes do zero, menos 1. O sucessor do menos 5, menos 4. O antecessor de menos 2, menos 3. O sucessor de 3 é 4. O sucessor de menos 70, menos 69. O antecessor de mais 95, mais 94. Ok? É isso aí, só. Bem fácil esse exercício 3 aí, né? Bem simples. Agora vem o exercício 4. Localize na reta numérica abaixo os pontos indicados. Então, de acordo com o gráfico, né? Gráfico não, a tabela também não. A reta, de acordo com a reta do conjunto dos números inteiros, né? A representação na reta aí, o ponto do meio é a origem, é o zero, tá certo? Que é representado aí pela letra O. E aí depois nós temos que, a partir da esquerda e da direita, a partir da esquerda os valores negativos, começando com menos 1, depois menos 2, menos 3, menos 4. Então nós temos que colocar em ordem esses números. Então olha, a letra O fica no meio, é o zero. E aí a gente vai procurar cada um desses valores e colocar aí em ordem. Então vai ficar assim, né? Dessa forma aí é a ordem correta para a gente colocar esses números na reta numérica que representa o conjunto dos reais. Tá certo? Bem, aí na próxima aula, então, a gente conclui o caderno de atividades. Vou parar aqui no exercício 4. Na próxima aula, a gente conclui aí o caderno de atividades, que é na próxima semana, ok? Bem, gente, então, bons estudos para vocês. Um grande abraço, professor Rogério, e até a próxima. Tchau, tchau.